Olá, eu estou aqui de novo no meu podcast Na Real, muito feliz com uma nova convidada, tanto em idade quanto de conhecê-la, né? Eu conheço muito pouco tempo, mas no primeiro contato eu já me apaixonei pela história dela, pela postura dela e pela transformação que ela vem batalhando para fazer aí no mercado de trabalho. Então, estou aqui com a Jéssica. Jéssica, bem-vinda. Oi, Se Sandra, apresenta para muito quem está te ouvindo aqui. isso, muito obrigada, Sandra, pelo convite. Como eu te disse, né, eu me sinto lisonjeada de estar aqui, é um prazer. Meu nome é Jéssica de Oliveira, eu trabalho numa multinacional, né, como gerente de projetos. Hoje eu também sou embaixadora de diversidade e inclusão dentro dessa organização, então é um tema que é muito importante para mim. Eu gostaria de fazer minha autodescrição, né, eu sou uma Ótimo. pessoa, sou mulher parda, eu estou de óculos hoje, camisa preta, eu estou de cabelo escovado, tenho algumas luzes no cabelo, mas meu cabelo de fato ele é cacheadinho, né, e é isso. Ah, eu vou fazer minha autodescrição também. Eu tenho que aprender e colocar isso no meu roteiro, né, Jéssica? Eu aprendo muito com todo mundo, e aí você me ensinou. Então, a minha autodescrição. Então, sou Sandra, uma mulher também parda, de cabelo curto. Também meu cabelo é cacheadinho, ele esqueceu que é cacheadinho, que eu sempre fiz possessiva, né? Não é progressiva, é possessivas. Eu estou usando óculos, eu tenho 54 anos, estou usando um vestidinho aí com os ombros de fora, né? Mas um vestidinho porque tá calor aqui em São Paulo hoje. E aí é um pouco da nossa gravação. Ai, Jéssica, que legal ter você aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que E agradeço. desde a primeira vez que falaram de você para mim, eu me impressionei muito com a sua personalidade, né? Eu gosto de gente jovem, eu sempre fui muito conectada com as novas gerações e você é uma prova disso. Ah, não é o tempo de vida que traz a sabedoria, é como a vida é vivida, não é isso? Aham. Assim, eu fico muito grata por essas observações. Eu entendo que eu sempre gostei muito de buscar conhecimento, né, sempre fui muito observadora, assim, sabe, ô Sandra? Então, acho que talvez, assim, muito dessa percepção que você teve aí sobre mim, essa busca constante por conhecimento e também por escutar pessoas, que, né, principalmente lideranças, pessoas que me orientam, mestres, pessoas que eu vejo como líderes que me orientam aí no caminho e que eu busco aí, né, esse conhecimento compartilhado e mútuo, né, que é uma troca para esse crescimento. Que legal. E Jéssica, você tem uma história impactante. Você pode compartilhar a sua história até para a gente trazer o tema à tona e mostrar que você tem propriedade para debater certos assuntos que a gente vai debater aqui de diversidade, de inclusão nas organizações, né? Claro. Eh, Quando eu tinha 5 anos, eu sofri um acidente, então eu perdi a minha perna direita. Então hoje eu sou uma pessoa com deficiência, né. Eu tive aí, durante a minha infância e adolescência, uma vida muito tranquila, sabe, assim, eu claro, tive meus desafios, mas tive a minha infância normal, minha adolescência também. Eu acredito que talvez os meus pontos de inquietação vieram com os meus 18 anos, que foi quando eu entrei no mercado de trabalho, e aí eu me percebi de fato como uma pessoa com deficiência. É muito engraçado essa questão de percepção, tá? Hoje eu estava conversando com alguns amigos que são pessoas com deficiência, né? E que eles são pessoas, né, que usam pernas mecânicas também, que estão ali no meu núcleo, e eles estavam falando quando é que eles sofreram um acidente e realmente se perceberam pessoas com deficientes. Então, assim, é diferente, o time é diferente. Muitas vezes demora meses, tem vezes que demoram anos. Então, assim, eu acho que eu percebi de fato que eu era uma pessoa com deficiência e que eu comecei a me questionar algumas coisas que eu nunca tinha me questionado quando eu entrei no mercado de trabalho, que foi com 18 anos. Porque você entra no mercado de trabalho e aí você começa a perceber como que o mercado é para as pessoas com deficiência, assim, sabe? Então você escuta de tudo, desde que quando você fala que você é uma pessoa com deficiência, o olhar, você vê o olhar da pessoa mudando, às vezes quando está te entrevistando, ou quando você está dentro das organizações, dentro da organização e você percebe, por exemplo, que você é uma pessoa com deficiência e que quando você fala
Você sente que a pessoa começa a meio que duvidar um pouco se você está qualificado ou não para estar ali, e aí com o tempo ela vê que isso não tem nada a ver, mas ali existe um viés inconsciente, e isso talvez até eu possa dizer que é cultural mesmo. E aí nós temos também algumas questões que é quando você chega e você começa a perceber que você não encontra representatividade. Eu não vejo pessoas com deficiência em cargos que são de nível superior. Por quê? Eu não vejo vagas de nível superior específica para pessoas com deficiência, só auxiliar administrativo. Por quê? Quando a pessoa entra, o salário ele é menor. Por quê? Então, assim, aí essas questões começaram realmente a me incomodar. E quando essas questões começaram a me incomodar, eu me calei. E eu também não falava. Eu me calei de vários sentidos. Eu me calei de não falar, eu não queria mais falar sobre a minha deficiência, eu não falava nem das minhas vitórias, nem dos meus problemas, não trazia essas questões na organização. E eu comecei, assim, querer mostrar resultado, assim, a nível trator, sabe? A qualquer custo, porque a minha deficiência não era uma questão, mas eu precisava mostrar que não era uma questão, porque é cultural. Era uma questão para a organização ali, né? Então, assim, esses foram os pontos que me fizeram perceber ali, que me fizeram ver que eu ia precisar ter uma atuação. Inicialmente, a minha atuação foi um silêncio, mas depois eu comecei a perceber que eu ia precisar falar, começar a pesquisar, conversar com pessoas e principalmente procurar líderes, pessoas que realmente fossem líderes, Sandra, não gerente, uma pessoa ambiciosa, não estou falando disso, estou falando de gente que quer transformar a vida do outro, sabe? Quando eu percebi esse ponto, e aí eu falei, é aqui que eu preciso me orientar. Impressionante, né? E tudo que você está falando é muito verdade, tanto para a deficiência quanto para outra tribo, né, de diversidade, digamos assim. O Ariano Suassuna, que eu sou fã dele, né? Pena que ele se foi. Ele tem uma frase que ele falou que as pessoas, os chefes que publicam as vagas, são vagas tão maravilhosas que eles nem poderiam ficar naquelas vagas. Então, existe hoje uma cultura no Brasil, sim, de preconceito, e a gente tem que assumir o preconceito, todos nós temos preconceito, né? Com várias coisas, a gente tem que assumir, porque a gente vai entrar em cultura, a gente vai explicar porquê do preconceito. Mas o primeiro passo para a gente evoluir é lidar com isso, assumir. Exatamente. E o segundo passo é olhar o talento. E que hoje, né, eu sou uma pessoa de 30 anos de RH, eu vejo ainda as empresas não buscando talento, buscando super-homem, super-mulher, à luz, né, do óculos deles, da perspectiva deles. Então, mesmo que ele não faça não faça discriminação em relação a qualquer diversidade, até para uma pessoa que não se enquadra em nenhuma das nossas tribos, não é mulher, não é negro, não é deficiente, enfim, essas pessoas, mesmo, vamos colocar assim, no padrão social que foi estabelecido, essas pessoas também ficam aquém, porque as empresas querem uma coisa que não existe e que não vai trazer resultado. Vamos começar por ali. Então, acho que tem uma coisa aqui de negócio para a gente provocar, Jéssica, que é o que traz resultado para as organizações. Você que está trabalhando, você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 27. 27, né? Então, está aí há 9 anos trabalhando. E esse relato eu vou resgatar, que é a questão de você ter percebido a sua deficiência quando entrou no mercado de trabalho, mas hoje, né, qual é o resultado que você traz para a organização que tem o privilégio de ter você no quadro? Como empregada, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu sou muito firme, assim, com os meus propósitos. Então hoje eu sou gerente de projeto. Os projetos que estão sobre a minha gestão, eles são projetos que eu cuido para que eles não saiam dos trilhos, mas eu cuido das pessoas que são os meus recursos. Então eu tomo cuidado para que o prazo que foi estabelecido com o cliente, ele seja cumprido. Se o meu recurso tiver algum problema, eu preciso conversar com ele para a gente se adequar, mas o prazo ele vai ser cumprido de toda forma. Eu sei que é duro isso, assim, e eu sou nova, tá, como gerente de projeto. Até o momento eu não tive nenhum problema onde eu possa, mas assim, até o momento o que eu posso te trazer como experiência que o que eu acredito, assim, que se eu fosse hoje uma pessoa, uma líder que iria me contratar,
O que eu vejo como uma das principais habilidades que eu tenho é a persistência em realmente entregar o resultado que foi prometido, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que eu quero chegar no horário, quando eu converso com uma pessoa que eu vou chegar naquele horário, da mesma forma que eu falo que eu vou entregar aquilo naquela data, isso é o compromisso. Então, eu quero ter o compromisso porque eu gosto de ter a confiança, né? É aquela questão de ser impecável nas palavras, assim como na ação. Então, eu acho que esse é o meu ponto como profissional, assim, sabe? E que qualquer talento poderia trazer esse resultado, independente, né, de deficiência ou não, de ser mulher ou não, enfim. É isso que a gente tem que focar quando a gente está buscando um profissional no mercado. É É que legal, né? contribuição ele pode trazer, ou ele vai trazer, quais são as competências que ele tem para que ele traga essa contribuição. O resultado é que vai, no final do dia, fechar o EBITDA da empresa, não é isso? É isso que vai impactar em toda a gestão desses líderes. Por que a Exatamente. deficiência está aí na questão? Por que a gente está discutindo deficiência, então, não é isso? Por que a gente está discutindo deficiência? Por que a gente está discutindo com quem que você dorme? Por que isso te interessa? Entendeu? Por que a gente está preocupado com a cor da pessoa? Por que a gente está preocupado com o gênero? Entende? Então, assim, a gente tem uma série de questões culturais, né, dentro da nossa sociedade, que torna qualquer pessoa que não esteja num padrão heteronormativo desfavorecido, independente das competências e qualidade que aquela pessoa tenha, entende? E isso é um problema. Exatamente. E você tocou um ponto aí, tem uma música, eu sou muito assim, gosto de música, gosto de ler, e uma música do Caetano, que é Tieta, ele fala, todo mundo quer saber com quem você se deita, né? Como se isso fosse impactar em alguma coisa. Então, de novo, né? A gente tem que olhar o resultado. E o que eu preciso para esse resultado? Eu preciso da Jéssica humana, né? O ser humano Jéssica, que foi acumulando aí várias experiências nesses 9 anos e que também tem suas competências técnicas e comportamentais. Do ponto de vista técnico, você é formada em quê? Eu sou formada em administração pela UFMG. Exatamente. Eu conheci você através do seu ex-líder num evento em São Paulo, a gente falando de várias coisas, e ele é apaixonado falando de você, você tem que conhecer a Jéssica, você tem que conhecer a Jéssica. Né? Então, acho que aqui com você, e acho que é importante as pessoas te conhecerem, porque você desmistifica essa crença limitante das outras pessoas de que a deficiência tem que, por favor, pedir para trabalhar aqui na minha empresa, tem que aceitar o salário que eu vou oferecer, que ela não é qualificada, é isso? Que ela não é qualificada, que ela não é talento, seja ela em que nível e que especificidade ela vai trabalhar. Então, acho que você é muito exemplo disso, e por isso que você está aqui comigo, que não podia perder essa oportunidade. Ô Sandra, deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei esses dias de uma pessoa que é uma pessoa que eu admiro muito, mas que trabalha no RH, enfim, de uma empresa, e é do meu círculo social, e ela me falou assim: nós, Jéssica, é impossível achar pessoas de diversidade, né, que compõem grupos de minorias, de diversidade, porque essas pessoas não são qualificadas. Olha o cenário cultural do nosso país. Aquilo me fez parar e olhar e primeira coisa que eu critiquei é impossível? Vocês estão procurando direito? Porque só no meu círculo Isso. social, o tanto de gente que é pessoa com deficiência, que é negra, que é formada, que é qualificada, que é inteligente, fala inglês, e você vem me falar que não, que é impossível, isso é um ponto. Mas o outro ponto é sobre o papel social da organização. Isso é um ponto que precisa ser trago. Não é simplesmente sentar, não vou contratar Não porque não tem achei. ninguém qualificado. Não é assim que funciona. A Uhum, organização uhum. ela tem um papel fundamental dentro da nossa sociedade, que é um papel social. Ela precisa devolver para a sociedade o que ela tira da sociedade, né? Eu sei que por fim, o papel fim de uma organização é ter lucro, é gerar lucro para dentro da sociedade. Tudo bem, gere lucro, mas você também tem um outro lado, que é o papel social. Então, nesse papel social, você precisa desenvolver as pessoas. Então, assim, se a gente tem hoje um cenário onde a gente não tem diversidade dentro de uma organização. E aí entra um outro ponto. A organização ela precisa ser honesta, né? Chegar no LinkedIn e fica falando, eu sou uma empresa diversa, e quando você vai olhar os dados da hierarquia dessa empresa, né?
não tem nada de diverso. Então, assim, a primeira coisa a Djamila Ribeiro, a Djamila, ela fala assim, ó, que Maravilhosa. para maravilhosa. Ela fala assim, para a gente mudar um cenário dentro de uma sociedade, a gente precisa tirar da invisibilidade. Então, a gente precisa, primeira coisa, ser honesto. É assumir que não Uhum, somos. É assumir que uhum, somos preconceituosos. É assumir que nós não somos diversos. É assumir que a gente não está sendo inclusivo, entendeu? Esse é o primeiro uhum. passo. Então, assim, a gente precisa fazer isso como organização, como primeiro passo. E segundo passo é, não estou sendo inclusivo nem diverso, vou procurar no mercado. Não estou achando, eu vou desenvolver. Eu vou trazer uma pessoa com É, vontade. E essa pessoa com vontade eu vou uhum. desenvolver. E outra coisa que é uma crítica que eu gostaria de fazer, assim, veementemente, é que eu vejo muito. Eu fui pesquisar para o meu TCC, e aí eu queria até contar Isso. que no meu TCC eu fiz eu desenvolvi, né, um artigo que falava sobre a importância do papel, né, a importância da liderança dentro das organizações para torná-la de fato inclusiva. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fiquei assustada com os dados, né? As organizações, elas não estão conseguindo cumprir a cota de pessoas com deficiência, por exemplo, no governo. Elas não estão conseguindo cumprir, elas são multadas e simplesmente não cumprem, com essas justificativas que a gente conversou. Então, assim, cadê o papel social dessas organizações? Ô, Sandra, cadê? Entendeu? Você precisa desenvolver as pessoas. Exato. E eu concordo com você, a organização tem que ter lucro, e esse lucro ele gera novos empregos, ele gera toda uma prosperidade, né, um ciclo de prosperidade. E é que bom que a empresa tem lucro, e quando eu estou trabalhando na empresa, eu fico torcendo que ela tenha lucro, porque se ela tem lucro, eu vou ter trabalho por mais tempo lá. Agora, tem essa questão toda de realmente ter um papel social, eu concordo plenamente, mas também tem uma visão míope aqui, Jéssica, que eu queria trazer, que é quando a gente fala de um processo que a gente está vivendo hoje, a indústria 4.0, né, uma indústria, uma transformação digital que todas as empresas estão buscando, implementando, gerindo, a gente precisa ir de inovação. E não existe inovação com mindset igual. O mindset, o modelo mental, a experiência tem que ser diversa, porque é isso que vai trazer o questionamento, isso que vai trazer um novo olhar. Inclusive, em algumas empresas de bens de consumo, vamos dizer assim, ela também está trazendo para dentro de casa o cliente que ela tem lá fora. Como é que eu vou desenvolver um produto para uma mulher de 54 anos se eu não tenho mulher de 54 anos aqui? O que, que eu sei do que ela precisa? Então, acho que Exatamente. tem uma visão míope também e talvez preguiçosa que você trouxe aí do desenvolvimento. Às vezes, sim, em algumas necessidades eu preciso apoiar. Eu trabalho com pessoas, eu chamo o headhunter da favela, eu contrato pessoas dentro das comunidades para apresentar as empresas. Sim, às vezes, ou geralmente, a faculdade é uma faculdade de segunda linha. Sim, sempre estudou escola pública, é o que a gente tem. Mas isso não caracteriza o talento. Isso pode trazer mais ou menos dificuldade e trazer um ponto que você falou muito bem. O engajamento das pessoas que têm a oportunidade e que eram até então excluídas é infinitamente maior, não é isso? Exatamente, É. exatamente. Ah, E o teu TCC veio assim, foi um movimento que você quis colocar? Foi um desabafo? Como é que surgiu? Claro, né? Porque eu tenho uma deficiência, eu vou fazer um TCC que aborda isso? Não necessariamente. Mas foi um desabafo? Foi um movimento? Como é que você caracteriza esse teu estudo? então, quando eu comecei a perceber essas questões dentro das organizações, né, eu trabalhei em mais de uma empresa. Eu comecei a ficar incomodada, igual eu te falei, eu me silenciei, falava mais, entendeu? Mas aí eu vou falar por duas importantes lideranças lá atrás, que foram muito importantes para mim, que foi o meu líder que você conheceu no evento, que é Qual é uma o nome pessoa dele mesmo? incrível, Rogério. 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 É, Tem que falar o nome do Rogério. Nome e é, sobrenome no LinkedIn. Rogério. Rogério de quê? Rogério Lage, Rogério Brandão Rogério, Lage. Rogério Blandão Lage. Gente, para aprender a ser líder aí, foca no Rogério. Foca no Rogério. Rogério. Mas assim, sabe o que é o mais interessante no Rogério? Assim, eu acho que foi aí que foi a minha sacada de TCC. Porque eu comecei a perceber que não é para todos os casos
que você não vai ser promovida só por ser uma pessoa com deficiência, que você não vai ser ouvida. Então, assim, esse preconceito ele não estava ali com aquele meu líder, né, que é o Rogério, com a Laila, que foi a minha líder anterior. Eles realmente queriam me desenvolver, entendeu? Eles queriam me ver para frente, eles me davam assim desafios e falavam: "Vai, Jéssica", e ficavam lá olhando. Então, assim, eu posso inclusive, Sandra, te falar que se eu não tivesse passado por essas duas últimas lideranças, não é que eu não chegaria onde eu estou hoje, mas eu demoraria um pouco mais, porque foram pessoas que me motivaram tanto, que me incentivaram tanto, sabe? E o mais interessante, assim, né, o Rogério, ele é uma pessoa que estava com diálogo aberto ali, entendeu? Ele tem um diálogo aberto para desenvolver a carreira de todos que estão ali embaixo dele. Então, assim, era hora de você pode falar sobre o seu desenvolvimento pessoal, né? Que é uma coisa que ele foca muito, e também falar sobre os problemas que você está tendo no seu dia a dia. Eu não sei que eu possa te ajudar. Então, ele se coloca ali como líder mesmo. Então, ali eu comecei a perceber que eu precisava entrar nisso, porque assim, porque para mim está sendo diferente, porque eu tenho um líder diferente. Por Exato. que para minha colega em outros, né, em outros lugares, para as minhas colegas em outros lugares, setores, etc., não é diferente? Porque ela não está sendo avaliada igual eu estou sendo avaliada. Então, assim, por que ela não está sendo avaliada igual eu estou sendo avaliada? Porque ela não tem um líder que não quer nem avaliar ela, Ela não tem um entende? líder, ela tem um gestor. Exatamente. Então, assim, quando eu fui percebendo ali o impacto que uma pessoa, um líder, tem na vida de outra, eu fui identificando o quanto era importante, sabe, a gente ter uma boa liderança. Eu tenho um colega de trabalho que eu acho que uma hora ele vai virar gerente, porque ele tem essa pegada de liderança, sabe? Hoje é uma pessoa também que me orienta no cargo que eu tô. É o meu líder, por mais que não seja meu chefe. E aí ele fala assim que as pessoas elas precisam conversar com a alma das outras. Ai, que E lindo. que lindo, né? Eu também acho, ele chama Fabrício, ele fala um negócio que eu fico assim, sensacional. Nossa, quero Ele tem conhecer o muito pegada Fabrício. de liderança, muito. Eu vou te apresentar ele, Sandra, é sensacional. E aí, esses dias eu estava falando para ele sobre, enfim, sobre a minha história, sobre as coisas que foram acontecendo, né? Quando que eu comecei a querer mesmo falar sobre a minha deficiência, porque eu tinha medo de como que as pessoas iriam julgar, ou não ia querer me dar oportunidade de trabalho se eu falasse. Ele falou assim, Jéssica, esse medo não aconteceria, né? Ele não deveria existir se as pessoas olhassem para a alma ao invés da roupa que a alma veste. Que Eu fiquei, lindo. gente, é isso, entende? Então, Nossa. assim, eu acho que, assim, eu entendo que a organização muitas vezes escolhe pessoas para ser gerentes, né, por causa da pegada dura ou da entrega, do sangue no olho daquela pessoa. E eu não estou falando que não tem que ter, não, a gente tem que entregar resultado, entendeu? A gente, por fim, a gente tem que entregar lucro. Mas a gente não pode esquecer que quem está respondendo para a gente são seres humanos que são almas e a gente também é. Então a gente precisa conhecer a história de quem está embaixo da gente. Assim, eu falo isso como subordinada, tá? Porque eu nunca fui líder. Então, assim, quando eu tive um líder que realmente quis conhecer a minha história, quis me desenvolver e quis me colocar para frente, até os meus resultados foram diferentes, né? Exato, exato. E tem uma coisa aqui, né? Eu vou até puxar do que você está trazendo do líder, eu vou falar que é a empresa. Apesar que a empresa não é o CNPJ, são vários CPFs atuando, mas a cultura, né? Então, cultura é como as coisas são feitas aqui. Eu sei que você é fã do Schein, eu também sou, do Edgar Schein. Aliás, é referência para discutir. A Carolyn Taylor também é fantástica, né? É, Mas, na prática, a cultura, que é o dia a dia da empresa, como as coisas funcionam na empresa, a empresa continua tanto recrutando líderes com os valores que já estão ali, ou até desenvolvendo outros líderes à luz daqueles valores. Então, quando a empresa promove um líder que não é líder, ou seja, um líder que não olha a alma, mas olha só o resultado, eu estou passando para todo mundo qual é o padrão de comportamento que eu quero, padrão de referência. Então, todo mundo quer ser líder, vai lá, então eu vou copiar a Sandra, que ela é só orientada a resultado, não olha a alma das pessoas, quando poderia olhar as duas coisas, né? Então, na verdade, o líder não tem culpa. Eu acho que ele é vítima também, né? Vítima de um movimento mecanicista ali, onde ele é fabricado, onde ele recebe lá alguns insumos, e se aquilo não conversa com os valores dele, ele deixa rolar.
É claro que se a gente tem os nossos valores que vêm da nossa família, né, Jéssica? Por exemplo, nós, né, numa situação dessa, eu falo, não quero pertencer a essa sociedade, a essa cultura, a essa empresa, porque isso não conversa com o que eu aprendi e com o que eu acredito. Mas nem todo mundo tem essa visão ou esses valores, ou até talvez a coragem de criar aqui uma ruptura e falar, não vou ser promovida, eu vou embora e não quero ficar. Mas eu acho, não sei se eu estou errada, eu acredito na juventude, no amanhã. Me falaram até que a juventude não é amanhã, a juventude já é hoje. Me ensinaram essa semana. Foi a Ana Fontes. Ana Fontes também é uma mulher maravilhosa para você pesquisar. Saiu na capa da Forbes agora, é a CEO do Mulheres Empreendedoras, alguma coisa assim, uma ONG bem bacana e tem um trabalho lindo. E ela falou, né, líderes do futuro, líderes de hoje. Já são, quer dizer, os jovens já são os jovens de hoje que já estão mudando hoje. Mas eu estou errada em achar que já existe uma pequena mudança, dependendo da idade de quem está liderando, ou não? Você não está errada, não. Porque não. Essa nova geração que está vindo, ela está vindo descoberta, assim, ela tá vindo sem preconceito, ela te corrige. É muito interessante, assim. Eu escuto alguns podcasts, né, os pais falando que o filho foi lá e deu 2 toques. Não, mãe, não fala assim. Por que você tá falando isso? Aí o pai fica com vergonha por ter falado aquilo, mas ele também nunca tinha parado para pensar que aquilo era um problema. Aí essas crianças, elas já estão vindo, assim, todas diferentes mesmo, sabe? Assim, vai ser muito interessante. Eu também estou muito curiosa, até porque a gente está vendo o mercado se movimentando. Não é à toa que as empresas estão desesperadas no LinkedIn se dizendo diversas, né? Exato. Não é à toa, porque elas precisam pelo menos parecer para essas galera querer entrar dentro da organização. Só que aqui eu posso te falar um negócio: não adianta parecer e não ser. Tá? Exato. Porque quando esses meninos entram dentro da organização e veem que não é, eles não ficam, eles saem. Exato. E até aqui provocando, né? Eu acho que esse podcast está bem provocativo. Que assim, o que se fala muito da geração é a geração do mimimi, geração que não para no trabalho, geração. Gente, vai lá entender por que ela não parou naquele trabalho. Talvez, e eu já falei isso, talvez por a cultura não condizer com o que ela acredita. E a gente mais velho foi criado para aceitar o que tinha, e a gente aprendeu dos nossos pais. O mundo foi mudando e a gente está ensinando diferente para os nossos filhos, que vão ensinar diferente para os próprios filhos. Por isso que eu acho que é uma evolução. Olhando dos meus pais para hoje, eu já vejo várias coisas que meus pais faziam que eu não faço e que eu aprendi a fazer. Vamos combinar pelo cinto de segurança no carro, acho que você nem era nascida. Meu pai nos dava cinto de segurança. Minha filha não fica. E se eu ficar por algum motivo atrás, mãe, põe o cinto, enquanto eu não ponho o cinto, ela não sossega, porque ela acredita. Não é porque é bonita, é porque ela acredita no cinto de segurança. Então, eu acho que a gente tem um processo de evolução e a gente tem que parar de rotular a juventude como um problema, porque ela não aceita o que a gente quer, que era até então a nossa prática, a nossa cultura, concorda? Eu concordo, só tem um ponto que eu queria trazer aqui, que tanto o cinto de segurança quanto não andar embriagado, a lei foi um importante suporte para que isso realmente se efetivasse dentro da nossa cultura. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando que a cultura ela precisa sofrer uma transformação como se isso dependesse, né, só dos indivíduos que estão inseridos nela e que eles aceitassem isso. Mas muitas vezes a gente precisa usar de leis e regras para que isso aconteça. E aí eu estou falando isso, eu pareço um pouco má às vezes, quando eu falo assim, tem que demitir, sabe? Tem que demitir. A demissão é uma importante ferramenta do RH, uma importante ferramenta do líder, uma importante ferramenta da cultura, entendeu? É a demissão, é a promoção, e a contratação. Você contrata quem você quer na sua organização, quem está de acordo com os valores. Se você está contratando gente que não está de acordo com os seus valores, isso diz muito sobre você, sobre o discurso que você faz, mas você não pratica. Se você demite pessoas que começam a falar que você está sendo incoerente, isso diz mais ainda sobre você. Isso quer dizer que você quer se manter naquele cenário. E se você não promove pessoas, né, que dentro da organização, com base em preconceito, né, não vou promover não, é uma pessoa com deficiência,
deficiência, ou não vou desenvolver não, porque uma pessoa com deficiência está cumprindo a cota, vamos deixar lá. Isso diz mais ainda sobre você como organização, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um olhar atento sobre esses 3 pontos. O RH é um importante, é um ponto coringa na organização, para que as leis sejam cumpridas, porque a lei, as regras nascem no RH, então tem que nascer certo, o filho tem que nascer direito. Observe direitinho as regras que estão dentro do RH para ver se elas estão de acordo com a cultura da organização. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Mas eu queria trazer uma coisa que você disse lá atrás, sobre a questão de que às vezes os líderes podem se sentir meio que injustiçados ou obrigados a estar ali dentro de uma cultura engessada. Eu queria só te compartilhar uma coisa que eu comecei a. Que foi uma das minhas conclusões do meu TCC sobre a importância da liderança. Porque, assim, o Edgar Schein, ele fala que a cultura e os líderes são 2 lados da mesma moeda, né? O líder, Isso. ele cria a cultura e quando não cria, ele decide os próximos líderes que vão compor aquela cultura, certo? Então, Certo. beleza. Só que aí, quando a gente tem uma organização, a gente, teoricamente, a gente tem uma cultura maior. Só que dentro dessa cultura maior, a gente tem subculturas. Então, cada líder, ele consegue ter um poder de influência muito grande dentro da organização. Você consegue ver isso quando você vê, por exemplo, dentro da organização dentro do lugar onde eu trabalhava há algum tempo atrás, tinha muito isso, né? Você conseguia ver claramente a diferença de uma gerência para outra por causa do gestor. Quando mudava o gestor, parece que a equipe inteira mudava, às vezes a equipe estava oprimida, aí vinha um gestor novo, disruptivo, de repente aquela equipe começava a ficar menos competitiva entre si, queria trabalhar junto, resultado junto. Então eu queria trazer uma atenção para o líder que acha que ele está sobre um sistema maior, que ele não tem poder de atuação, ele tem mais do que imagina, porque primeiro, as pessoas que estão embaixo deles são influenciadas por ele, então ele consegue mudar a vida dessas pessoas, e eu falo isso porque eu fui impactada pela gestão dos meus líderes, a minha vida pessoal foi muito impactada, eles foram muito importantes para mim, e eu falo também que eles conseguem influenciar os líderes ao redor, porque eu tenho uma gerente atual, ela chama Gabriela, ela é exemplo de tipo, liderança de cultura dentro da organização, ela é muito bem avaliada. Ela tem 70 pessoas embaixo dela, mas pelas avaliações dela, pela forma como ela fala diversidade e inclusão de um jeito, ela é sensacional, Sandra, sensacional. E ela é um exemplo, e os outros líderes, obviamente, querem ser como ela. Então, assim, você também influencia para o lado, entendeu? Sim, E você sim. é o próximo na cadeira de hierarquia. Então, assim, ela vai ser a próxima a ser cadeira de sucessão em cargos maiores. Então, assim, a gente tem muito impacto. Achar que não tem é a mesma coisa da pessoa que fala assim: meu voto serve para quê? Entende? Mas Perfeito. serve. Perfeito. Entendeu? Não, e está certíssimo, a liderança é que faz a cultura rodar, né? Quando eu trago esse ponto, e a gente volta até num aspecto daqui a pouco lá do RH, que acho que é um tema bom para a gente falar também, mas quando eu falo esse ponto, eu também quero praticar com esse líder a empatia. O que eu mais vejo, Jéssica, não estou passando a mão na cabeça, tá? Pelo contrário, para mudar o jogo, o líder precisa ter autoconhecimento, precisa ter esclarecimento. Mas o que eu vejo muito hoje é também um padrão de comportamento onde a sociedade foi empurrando as pessoas, né? Por vários valores que eram verdadeiros naquela época e que foi reforçando o comportamento. Reforçou o comportamento para um lado. Um ou outro é disruptivo. Um ou outro fala: isso não combina comigo, isso não tem a ver com meus valores, e é corajoso o suficiente ou para sair da organização ou para mudar o jogo. Isso não justifica que a cultura funcione assim, mas eu acho também que esses líderes precisam se olhar, precisam se autoconhecer. E quando você vai perguntar para o líder, ele acha que ele está maravilhoso na foto. Vários. Vai para um treinamento de liderança e fala: já ouvi isso tudo, eu sou ótimo líder. Ele não tem a percepção correta, porque também não foi investido. E aí, quando você fala lá do Edgar e fala do RH, e é verdade, né? O RH, como cinto de segurança e a questão da proibição de dirigir alcoolizado, ele cria essas regras que vão fortalecer aqueles comportamentos ou penalizar, né? Como você colocou muito bem. Então, a demissão é uma política, é uma prática, inclusive, que está lá na pirâmide do Chai como
um reforço de comportamento. Nós, como seres humanos, e esse ponto é muito legal, Jéssica, a gente devia ter 2 horas aqui de podcast, né? Nós, como seres humanos, a gente quer aprovação o tempo todo. A gente quer É, pertencer à tribo, porque se eu não pertencer àquela tribo, eu vou ser comida pelo dinossauro, não era assim? Ficou de fora, tá sozinho, vai morrer. Então, deixa eu ficar. Para eu ficar nessa tribo, eu preciso ser parecida com a tribo. Então, tanto eu copio o comportamento de quem está na tribo, quanto também eu vejo o que deu certo e vou aprendendo aquilo. Claro, hoje a gente vive em outra época, não dá para comparar com a época das cavernas. Mas, de fato, eu preciso que a organização não aceite a liderança número 1, e vou colocar assim, a culpa, se puder colocar, a conta é da liderança número 1. É o presidente, é o CEO. Aí ele não vê o que acontece na ponta. Ele vê, ele sabe, é solitária a liderança, mas ele que dita como as coisas vão funcionar naquela casa. Como que a gente olha na nossa casa? Eu vou varrer para baixo do tapete ou eu não aceito isso? Aqui em casa todo mundo chega, tira o sapato, até visita, a gente pede para tirar. Ah, por gentileza, você pode tirar? Ou você pode calçar aqui, isso aqui? É como eu conduzo aquilo. E aí é que eu vou fazer o que você falou. Você é um líder que não é um líder humanizado, você é um líder desrespeitoso por qualquer questão. Eu vou falar, não quero esse perfil aqui. Eu não vou promover. E aí essas regras estão no processo, na prática e nas ferramentas que o RH vai colocar, por exemplo, avaliação de desempenho. Agora, o que acontece? Todo mundo fecha os olhos e vão promover aquele que trouxe resultado, deixando corpos no chão. Então, o problema não é o que, o problema é o como, correto? pois Pode é. conflitar. O Cortella fala que conflito é bom, confronto não. Então, conflita comigo se você não concordar. Vou ficar feliz. Não, eu concordo. Essa parte do quem vamos promover, o líder humanitário, né? O líder mais humano ou aquele que deixou corpos no chão? Eu concordo. É muito interessante isso, né? Um dia eu me peguei pensando, principalmente em empresas de setor produtivo, que você vai lá na planta, você vê que o líder ele é mais duro, né? Ele precisa às vezes ser mais duro. E aí uma vez eu peguei me questionando isso, assim, o que fazer, né? Só que o que eu entendo, tá, ô Sandra? O cenário ele tá mudando. Tudo bem que você falou lá do líder número 1, né, que é o CEO, e aí o CEO ele acaba tendo que, bom, se a empresa tá indo lá no LinkedIn, o LinkedIn é um ponto que me incomoda muito, você percebeu, né? Se a empresa tá indo lá no LinkedIn para falar que ela é uma empresa diversa, né? Mas ou que ela é uma empresa uma empresa diversa, que uma empresa mais Inclusiva. humana, Inclusiva. inclusiva, etc. E outra coisa, né? Você não pode se dizer inclusiva, é outra coisa que me incomoda. Essa empresa Definição. sou empresa inclusiva. Inclusão diz respeito a sentimento. Quem pode falar se É, você é uma empresa que é inclusiva ou não são as pessoas que estão dentro da sua organização, que fazem parte dela, que são grupos de minorias. Se essas pessoas se perfeito. sentem incluídas Incluídas? lá dentro, beleza, pode se dizer diversa. Aí, se você Perfeito. estiver falando aí, fazendo um monte de trabalho de diversidade aí, parabéns, né? Mas aí a inclusão, as pessoas precisam dizer se elas são incluídas ou não. Mas aí a questão é, tudo bem, né? O líder lá em cima ele precisa, ele vai ter que partir desse pressuposto de que a gente está partindo do pressuposto que ele está falando que ele vai cumprir essa cultura. E aí eu entendo que tem pessoas com um perfil de gestão mais antigo, né? E como é que essas pessoas vão fazer? Porque imagina, elas passaram 20 anos trabalhando daquela forma, que foi o que você disse, e de repente elas precisam mudar, sendo que elas nem enxergam qual que é o problema de ser daquela forma. E aí entra uma outra coisa que eu desenvolvi no meu trabalho, que é sobre a importância da mudança cultural. E só que a mudança cultural, mais uma vez, ela só consegue ser feita pelo líder. Tudo bem que ela precisa literalmente começar de cima, mas se o CEO já está se Isso. propondo a isso, por mais que não seja de fato um valor dele, para baixo tem que desdobrar dessa forma. Aí você me fala, mas e se não for o valor dos que estão para baixo também, porque eles já estão muitos anos dentro da organização? Aí entra a gestão da diversidade e inclusão, que é uma Isso. área muito importante dentro da organização, porque eles vão precisar trabalhar e trabalhar isso, né? Trabalhar isso dentro dos líderes, mas trabalhar com dados também.
Porque eles precisam ser Uhum. honestos, a gente precisa ser honesto, Sandro. Acho que esse é o maior problema que eu vejo hoje. Também As acho. organizações não são honestas, vão ser. Eu não sou ainda, tá? Peraí, que eu tô fazendo um trabalho para isso, entendeu? Isso é Exato, tão bonito você falar isso. Calma aí, eu sei exato. que eu não cheguei lá ainda, mas eu tô trabalhando, olha só o que eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, vamos ser honestos. A empresa chega, olha os dados, começa a chamar essa liderança e desenvolve essa liderança. Não foi desenvolvido, não quer mudar, não, tchau. Não precisa Exato. ficar aqui, não. Exato, porque é isso, é um convite, né? É um convite, as regras. Por isso que eu acho que é muito o primeiro homem, a primeira mulher, né? O líder número um. É porque É, é ele que vai colocar o dinheiro. A Carolyn Taylor fala, né? Me mostre seu extrato bancário, sua agenda, que eu vou dizer o que você valoriza. E aí a gente vê, às vezes, o CEO não está não vai à ponta. Ah, mas ele é muito ocupado. Mas, gente, ele está ocupado com o quê? Com o negócio, com as pessoas. Às vezes ele vê o RH não interage com as pessoas, está lá grudado no CEO, no presidente. Então, como é que você pode ajudar? Então, aí, de novo, Simon Sinek, que é uma referência em liderança, o que ele fala? Que é como se fosse pai e mãe. O pai e a mãe que não acompanham o desenvolvimento dos filhos vai ter problema lá na frente. E tem é. mais, ele tem que dar exemplo do próprio comportamento, ele põe o filho na escola e às vezes ele paga, ele tem um tempo que ele senta para ensinar a lição, ele tem um tempo que ele vai lá escovar o dente com o filho para garantir que o filho fez, ele vai falar, ó, isso aqui não faça mais porque eu não quero, isso aqui legal, pode fazer, que bonito. Esse é o papel de educar a organização acerca daquilo que você quer que a organização seja do ponto de vista de valores, né? Nossa, eu ficaria mais aqui, mas a gente está indo para o finalzinho, infelizmente, porque é uma delícia essa conversa. Mas eu queria, antes de fechar, que eu acho que é muito importante, Jéssica, eu acho que você é a pessoa certa para trazer isso. Como é que a gente pode, que dica você dá aí para quem está ouvindo a gente, para de verdade é, desenvolver a diversidade, né, uma cultura diversa, né? Começar a criar, claro que não é de uma hora para... Mas o que a empresa pode fazer? Aquela empresa que quer ser diversa, que não é hipócrita, é verdadeira, sabe? Ó, eu tô nesse nível aqui de maturidade, mas eu quero evoluir, Jéssica. O que eu faço para trazer essa cultura para minha organização? Olha, se eu fosse dona de uma empresa hoje e eu quisesse fazer essa transformação, a primeira coisa que eu ia querer é olhar os dados. Eu ia chamar um analista de dados da minha empresa e ia pedir para ver toda a a geração, assim, de quantas mulheres, quantos homens, pessoas com deficiência, nível superior, quem que são os líderes, gerentes, tem pessoas gerentes dentro da organização que são pessoas com deficiência, eu ia querer ver todos os dados de diversidade e inclusão. Depois, eu com certeza faria uma área de gestão de diversidade e inclusão. Isso é muito importante. E a área de gestão é essa área que vai cuidar da cultura, que vai desenvolver os líderes, que vai correr atrás, né? E eu acho que, acima de tudo, eu colocaria o RH como um importante parceiro nessa transformação cultural, assim, que andaria junto com esses líderes, porque a política ela está nascendo lá, ela precisa estar, igual eu falei, precisa estar de acordo com a cultura. Então, fazer uma reavaliação de todas as práticas padrões, de tudo que todos os manuais, né, tudo que é regra de promoção dentro da organização, tudo que é regra de como é que é feita uma entrevista de desligamento, as perguntas estão sendo feitas certas para as pessoas que pediram demissão, e as pessoas que foram demitidas, será que a gente está realmente, será que elas estão indo embora porque realmente elas não são boas, né? Então, assim, a gente precisa ter essas perguntas corretas dentro da organização para a gente conseguir mapear. Os dados são muito importantes para conseguir fazer com que esse cenário mude. Então, a gente precisa ter esses cuidados com os dados e querer ver a verdade, porque não adianta você falar que quer ver a verdade, mas você não faz uma entrevista de desligamento bem feita, entendeu? Você não tem uma regra de promoção certa, você não confere se essas regras estão sendo cumpridas. Então, a gente precisa seguir as regras, a gente precisa ter elas mapeadas e a gente precisa ter dados. Então, para mim, é isso que é importante. Assim, se eu fosse mudar um cenário dentro da minha organização, se fosse minha, eu com certeza faria isso. E outra coisa, meta para o RH.
RH tem que cumprir meta. Gestor não quer ver pessoa negra lá na entrevista, não interessa. Vai receber sim shortlist, eu não quero saber. E se reclamar demais, vai ser demitido também, porque não está de acordo com o cenário da cultura. O RH ele precisa ter meta. Ele precisa entregar um shortlist com pessoas diversas. Não adianta ficar lá e. Ai, mas é porque eu não tô achando. Mentira! Procura direito, entendeu? Ô, Jéssica, vaga afirmativa incomoda? Vaga afirmativa? Então Que as vagas você fala afirmativas. específica para pessoas com deficiência, eu acho É, ótimo, acha sinceramente, ótimo, né? Não acho ótimo. incomoda. Não, eu vi o Google fazendo isso, achei sensacional. Inclusive, foi a única empresa que eu vi fazendo esse ano, né? Que eles abriram uma vaga específica para pessoas com deficiência aqui num escritório em Belo Horizonte e em São Paulo. Era, se não me Uhum. engano, eram 2 vagas apenas. Eu achei tão sensacional que eu, inclusive, compartilhei lá no meu trabalho. Eu falei, olha que legal, eu acho isso sensacional. É uma forma da gente colocar realmente, a gente dar a oportunidade de escutar essas pessoas, né? Essas pessoas e trazê-las para dentro da organização. E aí a vaga afirmativa, mas não é só vaga afirmativa, igual eu disse lá no início, né? De auxiliar administrativo, porque isso a gente vê aos montes. Mas é também Uhum. de nível superior, engenharia, Exato. gerência. Vamos trazer isso também. Exatamente. Tanto para poder transformar a cultura e trazer seu valor como talento, mas também para mostrar e inspirar os jovens, né? Que são deficientes, que são negros, mulheres, qualquer tribo, de que, puxa lá, olha, a empresa promoveu, a empresa valoriza o talento em detrimento de qualquer característica de cada um de nós, né? Se eu É, sou gringa ou se eu sou brasileira. Então, eu acho que. E a cultura é muito disso, não dito. Tem o não dito, que não está no processo, que não está na política, mas que você vê acontecer, você vê aquele comportamento padrão dentro da empresa, né? Ô Sandra, deixa eu só comentar uma coisa sobre essa questão da cultura. Eu sei que a, a nossa cultura do Brasil, ela é uma cultura que desfavorece total esse movimento, sabe? Mas uma coisa que eu tenho muita expectativa, que quando eu estava fazendo meu trabalho, eu fui alimentando essa expectativa positivamente, é de que esse movimento dentro das organizações, eles transformem os indivíduos e esses indivíduos levem isso para casa e transformem a Sim. sociedade. Isso é um primeiro passo, sabe? E eu realmente espero que isso aconteça. A nova geração vem para transformar a nossa sociedade do futuro, mas eu espero também que as pessoas da nossa geração e das gerações anteriores também consigam passar por esse movimento de olhar para dentro e fazer essa transformação interna para que ele mude a sociedade atual, para a gente colher os frutos disso ainda no presente, né? É verdade, isso é um papel social de melhorar a sociedade, né? De transformar a sociedade, que cada um que vai para casa leva aquele aprendizado. Às vezes a gente vê até em termos de cultura, em termos de gestão financeira, em termos de saúde, né? Que as pessoas aprendem às vezes na organização e acabam disseminando naquela célula que ela tem inserida, que é a família. E aí eu vou trazer outra frase para a gente ir fechando, que é do professor Carlos Mello, do INSPER, dei aula no INSPER, ele é fantástico, ele é cientista político, e ele fala uma frase que a gente tem que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para o nosso mundo. É, Então, assim, no final do dia, a conta volta, né? educação, né? Volta, então é o tempo todo. E a gente é humano, a gente pode errar. É isso que eu quero É, trazer também em relação ao próprio líder. Tudo bem, você não foi um líder humanizado até hoje, dá tempo de se desenvolver. Eu estou com 54, vou viver 100 anos. O que é que eu vou aprender? Muita coisa até lá. Então, acho que o movimento tudo bem se eu não acertei tudo até agora, mas o que eu quero é acertar. Eu realmente vou valorizar o que tem que ser valorizado, que é o talento. Então, acho que dá tempo, acho que é um convite, ao invés de excluir, porque o que a gente não pode também é continuar esse movimento de exclusão, né? Bom, querida, adorei aqui conversar com você, aprendi muito, fiquei instigada também, me instigou bastante, foi uma provocação deliciosa. Queria só que você fechasse aqui, que deixasse seu recado para quem está te ouvindo, te acha onde? No LinkedIn, no Instagram, onde a gente acha a Jéssica para conversar mais e trocar figurinhas com a Jéssica. Então, eu tenho um Instagram que é Jéssica Yes, de sim inglês 12,
Jéssica IS12, no LinkedIn eu tô como Jéssica de Oliveira. Eu tenho um Instagram de livros também que chama Summary Books, lá eu leio livros, diferentes livros e deixo lá minhas impressões, então quem quiser seguir também pode Que seguir. massa. E foi um prazer para mim estar aqui, ter essa conversa com você. Eu acho que a gente tem muito o que caminhar, né? As organizações têm muito o que caminhar aí. Eu tenho, apesar de as minhas impressões e as minhas falas às vezes serem muito duras, eu tenho uma expectativa gigante de que o cenário vai mudar. Eu falei esses dias com uma amiga minha de trabalho, chamada Rafaela Peixoto, que às vezes eu tô andando e eu desanimo, eu falo, não vai ter jeito, olha o tanto que falta ainda, que eu perco a fé. E aí que vem a importância de eu estar numa organização que tem grupos de afinidades onde a gente se reúne. Então, eu me reúno com pessoas com deficiência dentro da minha organização, isso é muito importante. Então, essas Legal. pessoas renovam as minhas forças. Então, outra coisa que eu queria deixar é, se você é um líder, que você esteja ao lado de outros líderes que sejam humanos também, que eles devolvam suas forças quando você achar que o seu papel está sendo muito, você não está conseguindo fazer tudo que você podia fazer, acredite, você está fazendo muito ainda, né? E para as pessoas também que estão me escutando, que são liderados, que querem que a organização mude, encontre pessoas que sentem a mesma dor que você, sabe? Isso é muito importante, porque é nessas pessoas que você encontra força para seguir. Que lindo, isso mesmo. Querida, gratidão pelo teu tempo, gratidão por dividir aqui com a gente teu conhecimento e tua visão. E tenho certeza, sim, que o futuro vai ser muito melhor do que a gente já está vivendo hoje. Eu já vejo essa melhoria gradativa, tá lenta, mas tá vindo, não é Só da isso? gente estar tendo essa conversa, né? Já é ótimo. A A gente gente tem tem que que fazer continuar. hoje para o futuro estar melhor, está na nossa mão, Exatamente. não é isso? Exatamente. Um beijo grande. Um beijo.